Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Milene Gomes, para a gente finalizar esse bloco de Lei de Diretriz e Bases aqui no curso Gabaritando Educação. Você que está fazendo concursos na área de educação e pelo Brasil inteiro, e você está assistindo essa aula, você está no melhor curso, que é um curso voltado aí para a área de educação, tá? Você que está se preparando para as áreas de educação, você pode assistir esse módulo de LDB que a gente tem aqui, tá? Nós fizemos em 3 módulos, teve o primeiro, teve o segundo, com bastante informação, com questões, e agora a gente vai finalizar com o terceiro, tá? Olhem aí para a tela, deixa eu colocar aqui para vocês. Olhem aí, ó. Tá aqui, nós vamos fazer a aula 3, né? A aula 3 aí da LDB. Aqui, ó, Lei 9394/96, tá? Se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aqui meu arroba prof. Milene Gomes. Vai lá, me segue que eu fico muito feliz. E você também que não segue o arroba do curso, anote aí, ó, é arroba gabaritando educação, tá? Sigam também a página aí do curso, que é o melhor curso aí na área de educação para você que está fazendo prova aí em todos os municípios, tá? Pessoal, seguindo a nossa última aula de LDB com muita informação também, olhem aí, ó, deixa eu passar aqui para vocês os slides, vamos lá. Trouxe aqui para vocês o artigo 26, que vai falar dos currículos. Gente, artigo bastante importante, porque cai muito, tá, gente? Como eu falei nos outros vídeos, o que que acontece? A gente tem aí uma legislação com 92 artigos, todavia, nem todos caem, né? Mas tem alguns preferidinhos aí das bancas, né? Então, a gente tá vendo eles para a gente poder acertar todas as questões de LDB, tá? Então, olha aí, ó, o nosso artigo 26, ele vai falar o seguinte, ó, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Pessoal, deixa eu olhar aqui para vocês, ó. Esse artigo ele fala o seguinte: ei, escolas, vocês precisam ter 2 currículos. Como que isso funciona? Vocês precisam ter um currículo da educação básica, um currículo que contemple todo o Brasil. Então, o aluno do Piauí, o aluno do Ceará, o aluno do Goiás, eles vão ter direito a uma educação básica, a um conteúdo básico. Aí, vocês, escola, municípios, vão produzir o currículo de vocês específico, com as características regionais da cidade de vocês, tá? E aí, o que que acontece? Aí, em 2017, esse artigo ele já é antigo, mas em 2017 a gente ganha quem? A ABNCC. A ABNCC, sim, é essa base nacional comum que o artigo 26 da LDB fala, tá? Então, a ABNCC, né, que aí é um documento relativamente novo e que está sendo bastante cobrado aí nas provas de educação agora, ela vem desse artigo 26, tá? Então, o artigo 26 é que falava, olha, os currículos têm que ter dois currículos, né, uma parte básica e uma parte diversificada. E aí, agora a gente tem a BNCC, tá? Então, voltem aí para a tela, olhem aí. Então, aqui, esse currículo, né, essa base nacional comum é a nossa BNCC. E a nossa BNCC, gente, ela é obrigatória, né? Por quê? Porque, inclusive, ela não é lei, mas ela tem status de lei, porque ela é uma resolução, tá? Ela é a resolução 2 de 2017, que vai falar da educação infantil e do ensino fundamental, e a resolução 4 de 2018, que vai falar o quê? Do ensino médio. Tranquilo, pessoal? Então, olhem aí, ó, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, e essa parte diversificada exige o quê? As características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educandos, tá? Então, aqui é um ponto importante aqui sobre os currículos que a LDB traz. E ainda falando de currículo, ela fala o seguinte, ó, os currículos a que se refere esse CAPT, ele deve abranger o quê? Obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social
e política, especialmente do Brasil. Então, a LDB, ela traz essa obrigatoriedade desses pontos aqui, ó. Língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social política e no caso, nesse caso, tem que ser especialmente aqui dentro do Brasil, tá? Então, esses pontos são obrigatórios dentro do currículo da educação, tá? Outra coisa aqui, ó, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá também componente curricular obrigatório da educação básica. Então, aqui a gente diz o quê? Que o ensino da arte também é obrigatório na educação básica, tá, gente? E aqui, ó, isso foi acrescido pela Lei 13.415 de 2017, tá? Esse respeito às questões do ensino da arte, tá bom, pessoal? Então, vamos seguir aí, ó. Olhem aí, ó. A educação física, agora a gente vai falar da educação física que cai bastante em prova também. Integrada à proposta pedagógica da escola, ela é um componente curricular obrigatório também da educação básica. Só que a sua prática, ela vai ser facultativa para todo mundo? Não, para um grupo de pessoas. Então, o que que acontece? A educação física, ela é o quê? Obrigatória. Perfeito. Porém, a sua prática, ela vai ser o quê? Facultativa. Mas para ela ser facultativa, ela vai ser facultativa para algumas pessoas. Quais são essas pessoas? Primeiramente, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Gravem isso, que a gente vai ver uma questão que ele fala assim, que cumpra a jornada de trabalho. Se não especificar que é igual ou superior a 6 horas, a questão vai estar errada, tá? A gente tem que especificar igual ou superior a 6 horas de trabalho, tá? Outra pessoa que também tem o direito a ter a sua prática facultativa na educação física, o maior de 30 anos de idade, tá bom? Outro, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação infantil, tá bom? E o outro ponto aqui é o amparado pelo decreto, tá? Eu não trouxe aqui o decreto, mas do que se fala esse decreto? Ele fala da incapacidade física, tá, gente? Esse decreto, eu não tô com o número dele aqui, tá? Mas ele vai falar da incapacidade física, se a pessoa tem uma doença, tá? Se ela teve algum traumatismo, tá? A lei vai trazendo algumas pessoas, algumas hipóteses que faz com que essa pessoa seja amparada por esse decreto e ela não precisa ter a sua prática obrigatória, e sim facultativa, tá? E aqui que tem a prole. E o que é prole? São os filhos, tá, gente? Os filhos aqui. Quem tem filho também tem a sua prática facultativa. Professora, mas a escola é obrigada a proporcionar o componente curricular de educação e física? Sim, gente. Por quê? Porque a faculdade, a questão facultativa, para ficar mais fácil de explicar, a prática facultativa ela é para o aluno e não para a escola, tá? Então, a escola ela é obrigada, sim, tem que estar na proposta pedagógica da escola o componente curricular da educação, obrigatoriamente falando, mas para esse grupo de pessoas aqui, e comprovado, tem que ser comprovado, né, gente? Óbvio, a sua prática é facultativa, tá? Então, a escola tem que sim oferecer o componente curricular de educação física para todos, tá bom, gente? Seguindo aí, olhem aí, ó, sobre os conteúdos. O ensino da história do Brasil, ele levará em conta o quê? As contribuições das diferentes culturas, das etnias, para a formação de quem? Do povo, o quê? Brasileiro, especialmente as das matrizes, o quê? Indígena, africana e europeia, tá, gente? Isso é bem importante, que cai bastante em prova, tá? No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Gravem isso. Então, o que acontece aqui, ó? Ensino fundamental inicial, né? O ensino fundamental inicial. Qual que seria esse aqui? O primeiro ao 5º ano. Aqui, gente, no primeiro ao 5º ano, vai ter língua inglesa? Não, não vai ter língua inglesa. Não obrigatoriamente, tá? Se a escola quiser oferecer, ok, pode oferecer, né? Por exemplo, tem escolas privadas que tem, né? Às vezes, mas não é uma obrigatoriedade. Agora, a partir do ensino fundamental, peraí,
ensino fundamental final, que é do 6º ao 9º ano, aí sim, agora aqui precisa ter o quê? O ensino de língua inglesa, tá, pessoal? Essa é uma atualização também de 2017, então fiquem ligados que a prova pode pedir, tá? Então, pensem assim, ensino fundamental inicial é obrigatório? Não, somente se a escola quiser. Mas no ensino fundamental final, a partir do 6º ano, é obrigatório? É obrigatório, acrescido pela Lei 13.415 de 2017, tá bom? Então, aqui são os conteúdos aí, tanto de língua inglesa quanto de história do Brasil. E aí, olhem aí, ó, e essa parte aqui, gente, é bem bacana, tá? Ó, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais, tá, gente? Então, dentro de 2 horas mensais, tem que ter ali a exibição de filmes de produção nacional dentro do componente curricular integrado à proposta pedagógica da escola, tá, pessoal? E aí a exibição tem que ser o quê? Obrigatória por no mínimo 2 horas semanais, tá? Ou 2 horas mensais, tá? Outra coisa importante é que a atualização de 2021, muito importante, olhem aí, ó, conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher, serão incluídos como temas o quê? Transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino, tá? Então, é a cultura de paz que a gente tem que ter nas escolas, então toda forma de violência tem que ter o quê? Os conteúdos como temas transversais, falando aí sobre a prevenção de toda forma de violência, tá, gente? E aí tem que estar dentro ali da proposta pedagógica, tem que ter material didático adequado para cada nível e sendo entregue para as crianças e adolescentes, tá bom? Essa é uma das informações também bem importantes. Olhem aí, ó, a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Isso aqui foi muito bacana, essa atualização, né, gente? Aqui foi uma época em que a gente estava tendo o quê? Muita obesidade infantil, tá? Então, o que acontece? Uma atualização bastante importante, porque fala o quê? Que a educação alimentar e nutricional será incluída onde? Nos temas transversais deste capítulo, tá bom? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de quê? História e cultura afro-brasileira e indígena, tá, gente? Então, agora tanto nas escolas do ensino fundamental e do ensino médio, tanto nas escolas públicas e privadas, é obrigatório que o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá, gente? É importantíssimo esse artigo, tá? Próximo aí, ó, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira, que é o que a gente está falando, né, dos povos indígenas brasileiros, eles serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras, tá? Então, ele trouxe a questão da obrigatoriedade do estudo da cultura afro-brasileira e indígena, e ele diz que esse conteúdo ele tem que ser o quê? Em todo o currículo escolar, mas que seja em especial na educação artística, literatura e histórias brasileiras, tá? Então, são pontos importantes que caem aí nas provas, tá? E aí, olha aí, ó. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias, tá vendo? As suas adequações às peculiaridades da vida rural de cada região. Então, aqui, gente, é pensando aí mesmo nessa modalidade mesmo de educação rural, tá? Da população rural. Então, quais são essas adequações que o sistema precisa fazer, que a escola precisa fazer, ó. Primeiramente nos conteúdos, né? Os conteúdos curriculares e metodologias precisam ser o quê? Apropriadas às reais necessidades e interesses do aluno da zona rural. Então, se você é professor da zona rural, você precisa ter esse olhar direcionado, né? Esses conteúdos curriculares, essa metodologia
apropriada para esse aluno que está ali na zona rural, tá? Outra informação, a organização escolar tem que ser o quê? Própria, incluindo o quê? A adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições o quê? Climáticas. Então, a escola da população rural, ela precisa ser adaptada àquela realidade, adaptada àquela comunidade, àqueles alunos. Ela não vai ser a mesma escola, o currículo, né, ali a organização da escola não vai ser a mesma coisa da escola tradicional, da escola que está na cidade. Por quê? Porque ali tem uma realidade diferenciada, tá? Então tem que ter essa organização escolar própria, tem que ter essa adequação do calendário escolar, principalmente lembrando aí a questão das fases do ciclo agrícola e das condições climáticas, tá? E também tem que ter o quê? A adequação à natureza do trabalho na zona rural, tá, gente? Essas são as informações que a gente tem aí, tá? Os sistemas de ensino em regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, né? Ou surdos com altas habilidades, ou também superdotação ou com outras deficiências, o quê? Associadas. E aí tem o quê? Os seguintes objetivos. E aqui, gente, essa legislação, ela foi incluída. Lembra que a gente falou lá no início do vídeo, que a gente trouxe lá um dos princípios, que é a questão que era uma pauta da primeira-dama do Brasil, né, a Michele Bolsonaro, à época. Então, ela trouxe todas essas questões aí da comunidade surda, né? E aí, ó, foi acrescentado pela Lei 14.191 do ano de 2021. E aí, um dos objetivos é o quê? Proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas e a reafirmação de suas identidades específicas e a valorização da sua língua e da sua cultura. Também é um dos objetivos essa educação, né? Esse sistema, esse programas, né, integrados à pesquisa e à oferta de educação escolar bilíngue. Um dos objetivos também é garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas, tá? Vamos ver se tem mais? Olhem aí, ó. Não, não tem mais. Eu trouxe aqui os dois que tem, né? Os dois objetivos. E agora a gente vai fazer o quê? Questões. Vamos ver como é que cai essas questões aí dentro da perspectiva do concurso público? Olhem aí, ó. Questão de número 1. Conforme a lei número 9394/96, de 20 de dezembro de 96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí, gente, os princípios está lá no artigo 2º, não é isso, se eu não me engano? São 14 princípios, não é isso? 14 princípios. Vamos ver aqui, ó. O primeiro fala o seguinte, aí aqui eu vou circular somente os que são corretos, tá? Princípio aqui, ó, número 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É um princípio? Sim, gente, é um princípio sim, tá? É o princípio de número 1 lá do artigo, tá? Então, o número 1 está certinho. Número 2, igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem a discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Não, gente, isso aqui não é um princípio. Vou até apagar aqui para a gente saber que o número 2 não é um princípio, tá, gente? Aqui, ó, tá? Não é um princípio. Número 3, respeito à liberdade e apreço à tolerância. É um princípio? Sim, é o princípio de número 4, tá? É o princípio de número 4. Então, esse aqui tá certinho, tá? Então, por enquanto, só temos o 1 e o 3, né? 4. Valorização do profissional da rede intersetorial? Não, né, gente? Quando ele fala lá do profissional, ele não coloca essa palavra aqui intersetorial, não, tá? Então, isso aqui tá errado. 5. Garantia de padrão de efetividade, eficiência e eficácia. Não, gente, tá errado isso aqui, tá? Esse aqui, na verdade, é garantia de qualidade, não de efetividade, eficiência, eficácia, não. Aqui seria garantia de qualidade, tá? Por isso que esse item tá errado, porque deveria ser garantia do padrão de qualidade, tá? E não de efetividade, eficiência, tá? Nada disso. 6, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino? Certinho, certinho. Aqui é o princípio de número 5, né? A existência, né, gente, da escola pública e da escola privada no nosso país. Então, tá certinho. Então, os corretos é o quê? Número 1, número 3
e número 6, não é isso? Peraí, número 6, tá aqui. Então, 1, 3 e 6 tá aqui no item B, não é isso? Item B. Vamos ver se tá certinho? Olhem aí, gabarito letra B, perfeito. Vamos lá. Olha lá, questão de número 2. Julgue o próximo item tendo como referência a Lei 9394/96, LDB e suas atualizações. De acordo com a mais recente redação dada ao texto da LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 6 anos de idade. Pessoal, e aí? Essa questão está certa ou está errada? Pessoal, está errada, né, gente? Por quê? Porque a gente sabe que a obrigação dos pais, dos responsáveis, é matricular a criança a partir dos 4 anos de idade. Vou colocar bem grande aqui para você não esquecer. São a partir do 4 anos de idade. Você vai encontrar essa informação lá no artigo 6º da LDB, tá? Então, de acordo com o texto da LDB, é dever sim dos pais ou responsáveis efetuar o quê? A matrícula da criança na educação básica a partir dos 6 anos de idade, tá, gente? Ou a partir dos 4 anos de idade, que aí ele entra já na pré-escola, na educação infantil, ali com 4 anos. Tranquilo, pessoal, certinho? Então, essa questão está errada. Vamos ver a próxima questão, aí o gabarito errado, perfeito. Vamos ver a questão de número 3. Segundo a LDB, a escola tem como função social exceto. Aí aqui eu queria fazer um adendo com essa questão para vocês. Gente, na LDB, então por isso que essa questão aqui ela foi bem, assim, bem distante do que, assim, a banca não sabia o que estava pedindo, né? Mas o que acontece? Na LDB não existe função social da escola, não existe esse termo e essas informações, tá? Ela vai falar das finalidades da educação e tal, mas a função social mesmo da escola, não existe esse termo na LDB, tá, gente? Não é que não exista, é que não exista na LDB. E aí a questão trouxe dizendo que é na LDB, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olhem aí, ó. Segundo a LDB, a escola tem como função social e aqui não seria como segundo a LDB. Então, aqui nesse caso, essa questão, ela seria passível de anulação mesmo, né? Mas vamos fazer para a gente entender, tá? Então, aqui, ó, letra A. Oferecer formação integral aos alunos e orientar as famílias como desenvolver a educação dos filhos, visando prepará-los para o convívio escolar. Como ele quer a errada, essa aqui é o nosso gabarito, tá, gente? É a letra A. Tá bom? Vamos ver as seguintes, olhem aí, ó. Garantir a aprendizagem de conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. Ok, é uma função social da escola, né? Letra C, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania. Sim, é lá um dos tripés da educação, certinho, né? Essa aqui tá certa, essa aqui tá certa. Letra D, propiciar aos alunos o domínio dos conteúdos culturais básicos, da leitura, da escrita, da ciência, das artes e das letras, tá certinho. Então, o erro tá aqui, ó. Oferecer formação integral aos alunos e orientar as famílias como desenvolver a educação dos seus filhos. A escola vai orientar as famílias como desenvolver a educação dos seus filhos? De jeito nenhum, né, gente? Isso daqui cada um que faz do jeito que quiser a educação dos seus filhos, tá? Então, nada que dizer que a LDB vai orientar as famílias em como desenvolver a educação dos seus filhos. Não, de jeito nenhum, tá, gente? Então, tá aí, ó, gabarito, letra A, perfeito. Vamos para a nossa questão de número 4. Analisa as alternativas que discorrem sobre artigo LDB. Peraí. Aqui não dá para saber. Peraí, gente. Que discorrem sobre artigos da LDB. É só isso que ele fala, sobre artigos da LDB, tá? E considere a correta. Letra A. A educação básica tem por finalidades desenvolver. Tá vendo que ele sempre fala das finalidades da educação? Tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da democracia e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos anteriores. E aí, minha gente, isso está certo ou está errado? Gente, esse item tem 2 errozinhos. Olha só, primeiramente você vai encontrar essa informação lá no artigo 22 da LDB, tá? Esse textinho. Só que ele mudou as palavras. Primeiramente, aqui não é democracia, tá? Ele não quer a formação comum indispensável para o exercício da democracia, apesar de ser importante, né? Não é da democracia, mas sim da cidadania, tá?
Então, aqui não é a palavra democracia, e sim cidadania. Outra informação, ele não tem que fornecer e-mails para progredir no trabalho e em estudos anteriores, mas sim em estudos o quê? Posteriores, tá? O texto diz estudos posteriores, ok? Tranquilo? Então, essa aqui tá errada, né? Vamos ver aí a próxima, letra B. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Gente, o ensino da arte, ele é obrigatório? Sim, gente, ele é obrigatório, bonitinho, tá lá no seu artigo 25 da LDB, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, artigo 25, lá no parágrafo 2º, tá? Então, o ensino da arte, sim, especialmente em suas expressões regionais, é sim um componente curricular obrigatório da educação básica. Então, na educação básica, toda lá, educação infantil, fundamental e médio, tem que ter o quê? O ensino da arte, tá, gente? Perfeito? Então, essa questão aqui tá o quê? Tá certinho, então, nosso gabarito é a letra B, né? Vamos ver os erros das outras questões? Olhem lá, ó. Ao aluno que cumpre a jornada de trabalho, é facultativo cursar a disciplina de educação física. E aí, gente, é opcional o aluno que cumpre a jornada de trabalho não cumprir, né, não cursar a disciplina de educação infantil, de educação física, gente, essa questão ela está errada. Por que ela está errada? Porque aqui, ó, quando ele fala cumpra a jornada de trabalho, ele tem que dizer a frase completa da lei, que é o quê? Cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a o quê? A 6 horas. Se não tiver dizendo isso, a hora, a quantidade de horas, aí o item fica errado, tá, gente? Então é por isso que ele tem que dizer. Porque ele pode cumprir horário lá, e se for menos de 6 horas, ele vai ter que ser obrigado a fazer o uso, a educação física, tá? A cursar a disciplina de educação física, tá? Então tem que ser falado aí a frase completa, igual ou superior a 6 horas, tá? Além das outras informações que fala lá que o aluno será facultativo para ele cursar, né? Além de que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, ainda tem as outras lá, que tem a prole, né? Entre outras informações. A letra D. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola. Certinho? Certinho, né, gente? Sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas semanais. E aí, minha gente, certo ou errado? Essa questão está o quê? Errada, gente. Por quê? Porque não são 2 horas semanais, mas são 2 horas o quê? Mensais. A exibição obrigatória desses filmes de produção nacional como complementar, como componente curricular é obrigatório? Só que as 2 horas precisam ser o quê? Mensais e não o quê? Semanais, tá? E letra, então essa daqui tá erradinha também. Questão, item, letra E. Estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema nos currículos do ensino fundamental, nas disciplinas de histórias e geografia. E aí, minha gente, isso está errado. Por quê? Porque aqui, gente, ele não é como tema nos currículos, tá? Aqui seria como tema transversal, tá? Então, o erro é porque ele não colocou o quê? Tema transversal. Então, o estudo sobre os símbolos nacionais, ele será incluído? Sim, ele será incluído, só que como tema o quê? Transversal, tá bom? E também, ele não fala das disciplinas de história e geografia, não. Ele só fala o quê? No ensino fundamental, tá? Tem que ser o quê? Como tema transversal e tem que ser no ensino fundamental. Ponto. É só isso que a LDB fala. Não fala lá nas disciplinas de história e geografia, não. Tranquilo, pessoal? Viu que é uma questão que dá para aprender bastante coisa? Essa questão é boa, gostei dela. Muitas, que ele traz vários artigos da LDB e aí a gente vai aprendendo, tá? E aí, para a gente finalizar gabarito letra B, perfeito. Aí, para a gente finalizar esse nosso bloco, olha lá, ó. De acordo com o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado nos seguintes princípios. Então, aqui ele já está falando lá dos princípios, né? São quantos princípios? 14 princípios, se eu não me engano, está no artigo... Se eu não me engano, não, certeza, está no artigo 3º, tá? Exceto, então ele quer errada. Letra A, unidade de ideias e de concepções pedagógicas. Pessoal, tá errado, né? Seria unidade de ideias? Não, gente. Aqui seria o quê?
pluralidade de ideias. Aí uma questãozinha dessa fácil que a gente pensa que não cai, mas cai, tá? Então aqui não seria unidade de ideias, e sim pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Letra B, valorização. Ah, e esse aqui é o princípio de número 3, tá, gente? A pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. E letra B, valorização da experiência extracurricular, tá certinha? Sim, tá certinha, tá? É o princípio de número 10. Letra C, respeito à liberdade e apreço à tolerância, certinho? Certinho, tá? É o princípio de número 4. Letra D, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, tá certinho? Certinho, isso aqui é o princípio de número 1. E letra E, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, certinho? Certinho, aqui é o princípio de número 6. Então, vamos olhar aqui, ó, gabarito, eu coloquei, gente? Aqui, né, o gabarito, peraí, gabarito letra A, tá aqui certinho, pessoal. Olhem aí, ó, foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer. Essa é a mensagem que eu trago para você que está estudando aí para os concursos da área de educação. Se você gostou, printa essa tela com essa mensagem maravilhosa, marca lá a professora Milene no arroba Prof. Milene Gomes. Marca também o curso Gabaritando Educação. Marca a gente, mostra que você chegou ao final dessa aula maravilhosa, que você aprendeu muito, que você vai para a sua prova com com muito mais confiança, tá, gente? Então lembre-se, você é capaz, você vai sim conseguir alcançar o seu objetivo, tá? Deixa eu olhar para você. Você vai sim alcançar o seu objetivo, que é passar aí no concurso da prefeitura, do município, do estado, ou aqui do Distrito Federal, de onde eu estou falando, tá? Fico muito feliz se você tiver aprendido alguma coisa aqui com a tia Milene, com a professora Milene, tá, gente? Muito bom mesmo ministrar essas aulas para o curso Gabaritando, tá? Eu fico por aqui com sensação de dever cumprido e muito feliz. E se você gostou dessa aula ou se ficou alguma dúvida, tá, gente? Pode ir lá no meu direct, no meu Instagram, me perguntar que eu vou ter o maior prazer de te ajudar por lá, tá? Eu sempre sou muito solícita por lá e sempre que algum aluno me procura com alguma dúvida, eu sempre ajudo na medida daquilo que eu puder ajudar, tá, gente? Eu fico por aqui muito feliz, tá, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês aí nessa jornada. Um beijo. Espero contribuir com a sua aprovação, tá?